né? Existe uma preocupação do governo federal com o direito das pessoas, né? Existe uma preocupação, por outro lado, de controle da pandemia e manutenção da economia e circulação para a questão de renda, de empregos e tal. Acho que é uma questão que se é avaliado caso a caso. Eu vou colocar um exemplo que passou ali no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública com preocupação. As restrições que vários estados colocaram ao transporte interestadual de passageiros. Até se entende, né, essa medida, o motivo dessa medida, para evitar que, eventualmente, por exemplo, um estado como o Maranhão, um estado como o Pará receba alguém com infectado de outro estado. Por outro lado, nós vimos muitas situações complicadas de brasileiros que, por exemplo, trabalhavam em São Paulo e, por conta da pandemia, queriam voltar ao seu estado onde estava a sua família, para ficar junto com a família. E, no entanto, encontravam restrições nesse transporte interestadual. Então, acho que essas restrições têm que ser muito bem ponderadas, muito bem refletidas, né? Embora nós entendemos aí os propósitos dessas medidas, isso tem que ser muito bem ponderado, mas tem que ser visto situação por situação. Não é possível fazer um juízo abstrato sobre essas restrições no presente momento. Mas o governo federal está atento a essas questões. Acho que isso é extremamente importante e também a necessidade de conter a disseminação da pandemia do coronavírus. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Agradecemos a todos. Lembrando que a seguir será realizada a apresentação e coletiva técnica do Ministério da Saúde. Boa tarde a todos. Obrigado, ministra Damares. Agradeço aí acho que excelente exposição sobre os trabalhos que vêm sendo feitos com as populações indígenas. Essa estratégia em relação à população indígena passa, evidentemente, pelo isolamento das comunidades. Isso foi iniciado desde logo, recomendações normativas, principalmente fossem permitidas para evitar a disseminação do coronavírus dentro dessas comunidades. Paralelamente, essas ações importantes para dar suporte material, a distribuição aí de mais de 300 mil cestas básicas às comunidades para que isso evite a necessidade de que o indígena tenha que deixar a sua comunidade. Está tendo essa atenção especial aí com a saúde dos povos indígenas em relação a tanto aspectos relacionados à vacinação como do tratamento daqueles que foram identificados como infectados. Diariamente está sendo atualizado o número de identificados, infectados ou de óbitos. Infelizmente, nós temos 3 óbitos, né, de indígenas até o momento. Um dos casos foi aqui reportado do indígena Yanomami. Todos os 3, cumpre aqui destacar que o contato foi fora, né, das aldeias. Isso é um dado que até ilustra a necessidade da permanência, nesse momento, da população indígena nesses locais. Eu trouxe aqui uns outros dados relacionados também ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, não relacionados exatamente à população indígena, que eu queria aqui ter a liberdade de também expor. Por último, só antes de terminar a questão da população indígena, nós sabemos que existe uma série de preocupação que já havia anteriormente com intromissões indevidas nas terras indígenas. Esse é um desafio grande, que não é de agora, da segurança pública, e se estão evitando os esforços possíveis para que essas questões sejam dimensionadas. O presidente da FUNAI está em contato com as forças de segurança locais para estabelecer barreiras sanitárias para determinados aldeamentos. Os próprios indígenas estão tomando providências dessa espécie, ou seja, existe uma série de ações que estão sendo tomadas. A Polícia Federal não deixou de fazer operações para coibir garimpo ilegal, exploração ilegal, permanência ilegal nas terras indígenas. Foi inaugurado
ainda esse ano, uma base de observação na terra Yanomami, lá em Roraima. Há uma previsão de reforço desses trabalhos. Isso tem sido contado com o apoio principalmente das Forças Armadas. Ou seja, mas são problemas complexos que têm que ser enfrentados e só conseguem ser resolvidos no tempo. Não é nada que possa ser solucionado com uma ação mágica. Mas o governo federal está atento à necessidade da proteção da população indígena. Sobre as ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu só queria fazer referência aqui a dois aspectos que me parecem importantes. Eu já estive aqui anteriormente e tive a oportunidade de relatar diversas ações tomadas. Uma delas é especialmente importante para a comunidade da segurança pública, que é a aquisição pelo Ministério da Justiça de equipamentos de proteção individual, destinados tanto às forças federais, como também, na medida do possível, para as forças estaduais. Então, tem uma série de previsão de aquisições em andamento, e, igualmente, seja diretamente pelo Ministério da Justiça, seja em conjunto com o Ministério da Saúde, para que nós possamos também proteger os nossos profissionais da área de segurança pública. É certo que numa crise dessa espécie, a preferência é do profissional da saúde, né, ele que está na linha de frente, mas também o profissional da segurança pública tem que trabalhar com a proteção necessária para que nós evitemos aí um abalo na segurança pública com uma disseminação do coronavírus perante ela, e isso seria extremamente ruim aí para a manutenção do cenário de segurança. Também aqui vale mencionar que o governo federal tem um plano nacional de segurança pública, tá? Que está em constante elaboração e modificação segundo a dinâmica dos fatos. Esse plano tem sido construído no âmbito do Ministério da Justiça, juntamente com as secretarias de segurança pública estaduais e do Distrito Federal, ou seja, não é um plano unilateralmente estabelecido pela União. Aí ele prevê os diversos cenários possíveis que podem reclamar a ação das forças de segurança. Então existe aí uma ação importante sendo desenvolvida para nós estarmos preparados para toda e qualquer contingência. Um dado também relevante aqui a ser referido, o Ministério da Saúde, e aqui um agradecimento à saúde, sobre a utilização dos testes rápidos, tá? Os protocolos tanto direcionados para os agentes da saúde, mas igualmente aos agentes da segurança pública. Então, esses testes rápidos que têm sido disponibilizados aos estados e aos municípios, isso é importante destacar, que, claro que eles têm a autonomia da utilização desses testes, mas é apontado uma preferência na utilização para os profissionais de saúde, para os profissionais da segurança pública. Tá? Então, fica aqui o registro do meu agradecimento ao Ministério da Saúde. A situação carcerária não tem muitas atualizações desde a última vez que eu vim aqui. Ainda é uma área, uma população que, embora vulnerável, nós temos uma preocupação com a disseminação da doença na população, todo um isolamento próprio da população carcerária que a protege em relação ao restante da população. Mas, infelizmente, tivemos, desde a última semana, 3 casos confirmados, né? Um no Pará, até um preso que saiu em saída temporária e, retornando, apresentou sintomas e depois identificou que foi infectado, foi colocado em prisão domiciliar em seguida. Um preso no Ceará e um preso no Distrito Federal. Esse preso no Distrito Federal, infelizmente, né, pela identificação tardia da doença, é possível que tenha infectado outros 20 presos. Isso deve ser objeto de comunicação oficial pelo Distrito Federal ainda na presente data. É claro que essa situação é pior do que a situação anterior, onde nós não tínhamos registro de nenhum infectado, mas a situação se encontra ainda absolutamente sob controle, né, tomando os cuidados necessários para que, se forem identificados presos
com sintomas ou positivados à infecção, que eles sejam devidamente isolados. Uma última referência aqui, acho relevante destacar, a Polícia Rodoviária Federal tem acompanhado, realizado uma série de escoltas desses insumos e desses equipamentos médicos, mas além disso tem feito um acompanhamento, né, de toda a situação, de todo o cenário, especialmente nas rodovias federais brasileiras. Tem havido alguns problemas pontuais em alguns estados com restrições de transporte interestadual, mas não é algo totalmente disseminado. E o dado positivo, né, embora nós tenhamos aqui uma crise, uma epidemia que nos gera angústias a todos, mas um dado positivo, que pelo menos um efeito colateral que é positivo, que é uma queda, né, em decorrência também da diminuição do transporte rodoviário, dos acidentes e dos óbitos no âmbito das rodovias federais. Né? Acidentes, por exemplo, caíram 28% em comparação de 11 de março a 12 de abril. Acidentes graves, menos 23%, menos 30% de pessoas feridas e menos 7% dos óbitos. Isso também tem um efeito salutar, no sentido de diminuir a pressão do atendimento médico, inclusive em UTIs, dessas pessoas que sofrem, infelizmente, esses acidentes. É claro que essa queda, a causa dela não é assim tão alvissareira, porque o motivo principal é a diminuição do tráfego nas rodovias, mas pelo menos algo positivo desse cenário. Bem, são essas algumas referências específicas aqui. Só no microfone, por favor. Pergunta só no microfone. Não é o momento de pergunta. Rodovias federais. Rodovias federais. Rodovias federais. Bem, é isso. E eu agradeço aqui a exposição da ministra Damares, que foi bem detalhada sobre a questão da população vulnerável, e louvo aí o trabalho que o Ministério da Mulher e Direitos Humanos está fazendo nessa área para atendimento dessas populações. Obrigado. Abriremos, então, para as perguntas. Primeira pergunta, Júlia Lindner, Estadão. Boa tarde, ministros. Minha pergunta é para o ministro Sérgio Moro. Ontem o ministro Mandetta falou que os meses mais duros, né, dessa crise devem ocorrer em maio e junho. Eu queria saber se o Ministério já prevê ações considerando esse cenário de prolongamento da crise, inclusive podendo se estender para julho. E também queria saber o que o senhor acha da atuação dos estados e do que ontem o AGU falou na possibilidade até de entrar com medidas judiciais contra os estados, se o senhor acha que há abusos na atuação dos estados no combate ao novo coronavírus. Obrigada. E sobre os cenários no aspecto da saúde, evidentemente essa é uma questão que deve ser dirigida aí aos técnicos, ao Ministério da Saúde. Eu não saberia responder. O que existe no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública é uma preocupação com os reflexos dessa pandemia no âmbito da segurança pública. Então, esse plano ele é elaborado tendo presente uma série de cenários possíveis, não necessariamente prováveis, em relação às consequências desses eventos. Uma questão que ainda nós não temos como conclusiva é, por exemplo, se a atividade criminal durante essa pandemia, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser reduzida? Ela vai aumentar? Nós temos recebido estatísticas dos estados que são contraditórias. Em alguns estados há uma queda, e em alguns estados há um incremento. A nossa preocupação é deixar a segurança pública continuar funcionando e, por outro lado, nós nos prepararmos para eventuais novos desafios que surjam nesse contexto. Então, veja,
Por exemplo, hoje até houve uma prisão que já foi notificada pela imprensa, uma prisão importante realizada no exterior pela Polícia Federal, em conjunto com outras polícias internacionais, a DEA e a Polícia de Moçambique, de uma grande liderança criminosa. Então, nós continuamos trabalhando, mesmo com as dificuldades decorrentes do coronavírus. A segurança pública é uma atividade essencial. Em compensação, nós temos recebido de alguns estados a informação de uma queda expressiva de crimes patrimoniais, ou pelo menos uma mudança de parâmetro. Nos dados estatísticos que nós temos, diretamente, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, a informação é também uma queda, roubo de cargas. Roubo de cargas caiu 19%, se nós formos comparar o mesmo período do ano passado, 11/3 a 12/4 desse ano. Roubo a ônibus caiu menos 49%. Isso pode ser atribuído também à diminuição do tráfego nas rodovias federais, o que gera também dificuldades logísticas e de planejamento a esses próprios criminosos. Por outro lado, isso no mundo tem sido falado, um risco de incremento de crimes de outra natureza, como crimes cibernéticos. Nessa perspectiva, para prevenir o incremento dos crimes cibernéticos, em especial relacionados ao auxílio emergencial do governo federal, nós criamos aí nós estamos direcionando a ação da Polícia Federal para uma atuação mais proativa, juntamente com a Caixa Econômica e com o Ministério da Cidadania, para prevenir que esse importante instrumento de transferência de renda seja submetido a fraudes aí por pessoas inescrupulosas nesse momento. Então, esse plano está sendo construído com base em vários cenários e nós estamos num mundo novo, porque nem nós, nem o mundo inteiro ainda tem presente exatamente quais vão ser as consequências da pandemia em relação à segurança pública e à atividade criminal. A nossa preocupação principal é manter a segurança pública ativa, os policiais aptos para realizar o seu trabalho e a continuidade do trabalho deles ainda com limitações. E no que nós temos conseguido apoiar as ações na área da saúde. Isso tem sido feito não só no governo federal, mas também por vários governos estaduais que têm envolvido a polícia em atividades, por exemplo, de higienização ou de alguma escolta de transporte de medicamentos e insumos médicos, enfim. Há uma reinvenção nesse cenário momentânea da atividade da segurança pública. O senhor acha que tem abuso nos estados, como já foi falado pelo governo? Olha, acho que não cabe a mim fazer esse tipo de avaliação, nós temos conversado com os estados para elaborar planos de segurança, pensando especialmente aí a questão da atividade criminal tradicional, tanto também no âmbito aí do ambiente penitenciário.